Olá, engajados, tudo bem com vocês? Eu sou o Weber e vou estar com você nesse programa que é dedicado exclusivamente para as disciplinas de fidelidade e incentivo. Hoje, muito feliz, teremos a participação do Alexandre Albuquerque, que para mim é um dos principais gurus da atualidade nesse assunto, não somente no Brasil, como em todo o globo terrestre. Depois dessa apresentação, hein, Alexandre, que eu vou colocar ele agora aqui, espero que você fique por dentro de tudo que está rolando aí na disciplina de incentivo e fidelidade. Fala, Alexandre. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com você aqui. E já fiquei sabendo que você é vascaíno, então eu não sei se você está muito feliz hoje ou não. Pois é, nada é perfeito, né? já era o tempo que eu me incomodava. Hoje em dia, acho que já perdeu a graça, né? De ficar você sabe que... fazendo chacota contra o Vasco, já perdeu a graça. Então... Mas assim, cara, eu entendo o que você está falando, porque eu, como um bom torcedor do Curitiba Futebol Clube, o famoso Coxa, também, cara. Hoje eu entro numa roda para falar sobre futebol, quando eu falo do Coxa, o cara já sabe de cara que eu não entendo futebol, né? Eu falo, pô, cara, hoje eu não entender nada de futebol, né, cara? Mas tudo bem. Paixão é paixão, né? Mas é isso, né? E eles passam a ter pena da gente, né? Então, falar, pô, você é vascaíno, caramba, que pena. E, pois é, nada é perfeito. E já tivemos momentos de glória, né? Mas um dia a gente chega lá de novo. É isso. Olha, para você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, eu fico em Curitiba, o Alexandre está no Rio de Janeiro, e eu tive o prazer, alguns anos atrás, de trabalhar com o Alexandre em um projeto. Eu já navego nesse universo de incentivo e fidelidade já há mais de 15 anos, tenho a certificação CLMP, e o Alexandre, para mim, é uma grande referência nesse assunto, e eu fiz questão que ele participasse desse primeiro capítulo. E eu vou deixar, Alexandre, você falar um pouco de você, daquilo que você já planejou, daquilo que você já fez. Eu sei que você já rodou bastante, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Conta um pouco da tua trajetória antes de a gente entrar no assunto aí de fidelidade e incentivo. Legal, Pedro. Então, eu comecei, quando eu formei na faculdade, né, eu comecei a trabalhar com consultoria de marketing, vim de área de agência, e aí comecei a tentar alguma coisa de consultoria, mais marketing one-to-one, né, fazer análise de dados, e estava bem focado no varejo, morava no interior do Rio, morava em Teresópolis, né, na região serrana, e era um mercado bom, porque é uma cidade, né, ou cidades vizinhas também que viviam do varejo e tinham uma certa dificuldade, né, e conhecimento de como fazer marketing. Eu comecei ali e era curioso, porque eu chegava na empresa, né, fechava minha consultoria, começava a trabalhar, e aí, obviamente, a gente faz aquelas mudanças mais básicas, né, de atendimento, né, de uniformização, de forma de approach no cliente, né, um pouco de treinamento. E aí depois chega um momento que, bom, o que é básico já foi, né? Então eu chegava para os proprietários e falava, bom, legal, agora vamos trabalhar marketing direto, vamos atrás dos dados, né? Vamos conhecer o cliente, preferência de compra, consumo, frequência, e eles não tinham nada. Né? Então quando eu chegava lá, mas ele não tem nada, não tem informação nenhuma de um cliente meu, não tenho Isso nada. foi que ano, mais ou menos? Weber, isso foi em 2004, mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, quando a gente falava de loyalty, ainda estava muito no início, né? Ainda era aquela coisa de programas de fidelidade, principalmente quando se fala de B2C, programas de fidelidade, que era o cartãozinho, que você marcava, fazia 10 selos e trocava, né? Nos Estados Unidos estava muito... em alguns restaurantes, né? Aquela questão do restaurante, o selinho, então tinha muito isso. Os Estados Unidos estavam muito focados naqueles livros de desconto, né? Então, quem antigamente, eu não sei como está hoje, mas você ia lá para a Flórida, né? Então tinha aqueles livros de desconto, então você pegava aí nos parques e você ia e ganhava os descontos, os vouchers que estavam ali dentro do livro, né? Então, assim, na verdade, era um loyalty, na verdade não era um loyalty, né? Era um cupom de desconto, né? Era estratégia de desconto. Vem aqui, você come um rodízio de pizza por, sei lá, R$3,99. Então, assim, era quando na verdade era R$5,99. Eu não sei se você chegasse lá sem o cupom, se o cara ia fazer por R$3,99 também.
Não sei, mas o fato é que ninguém olhava para dentro. Né? Quer dizer, será que eu estou me comunicando da forma correta? Quem é meu cliente? Né? Então, eu comecei ali, né? E aí ali eu comecei a descobrir que eu precisava fazer alguma coisa da questão do loyalty, né? Porque eu precisava continuar minhas consultorias, né? Se não tem dados, não tem consultoria. Então, e não tinha sistema. Então, eu desenvolvi, na verdade, em parceria com uma empresa, uma grande empresa de automação comercial, desenvolvemos um software de fidelidade junto, que nada mais é do que você acumula pontos e troca por desconto, né? No próprio estabelecimento. Então, daí eu comecei, depois fui para uma empresa também para construir um produto novo de loyalty na plataforma da Salesforce, e a ideia era ser disruptivo em termos de estar integrado nativamente dentro de uma plataforma de CRM. Inicialmente, a ideia era fazer isso, né? Era ponto e prêmio, e aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que o mercado B2C ainda estava muito, né, não tinha uma maturidade boa, então a gente começou a olhar um pouco mais para o que a gente falava na época de adoção do uso do CRM, né? Quer dizer, a gente sabe que hoje ainda a maior dificuldade de empresas de CRM é que as pessoas realmente colocam a informação lá dentro. Né? Enquanto no varejo você precisa capturar a informação do seu cliente através da automação comercial, o CRM captura as informações da venda de pessoas que fazem vendas B2B. Sim. E ainda é esse problema hoje, né? Quer dizer, você vê que a porcentagem de cancelamento dos softwares de CRM existe porque as pessoas não colocam lá, porque é chato, dá trabalho, né? E você gasta uma boa parte do seu tempo colocando as informações lá. E, infelizmente, as pessoas não veem ainda o valor do porquê que você precisa colocar aquela informação dentro do CRM. Então, essa plataforma veio para poder incentivar as pessoas a botarem a informação dentro do CRM, consequentemente ser bonificado e para você poder ganhar alguma coisa em troca, né? Quer dizer, incentivar aquilo que você deveria saber que é importante você fazer para você, como no caso vendedor, ou para a empresa. Sim. Então, Alexandre, mas assim, ao longo desses 20 anos, você começou falando lá de 94, por quais empresas que você já passou, tanto entregando planejamento, consultoria e execução de plano de incentivo, e em que locais do mundo elas estavam, né? Porque eu sei que você implementou tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Conta um pouco dessas empresas por onde você passou, porque depois eu vou voltar de novo nesse assunto, para a gente poder explorar um pouco mais, tá? Tá. Então, aí, na verdade, essa evolução que eu falei, a gente acabou indo mais para a área de incentivo B2B, e como estava dentro da plataforma da Salesforce, e era a única solução de loyalty na plataforma da Salesforce naquela época, a gente teve a felicidade de ter a Salesforce como nosso gerador de lead, né? Sim. Então, a Salesforce levou a gente para fora do Brasil. Então, eu tive em projetos globais, que principalmente era na Europa, tínhamos projetos na Europa, na Ásia, na Austrália, alguns projetos nos Estados Unidos, fizemos alguns projetos no Brasil também, no Canadá. Então, assim, a felicidade era que a Salesforce, como é uma empresa global, e aí naquela época não tinha loyalty, então ela abria os leads para a gente. Então, eu tive a felicidade de estar aí trabalhando junto com o projeto global da Schneider Electric, trabalhamos com a PMI, né, que é Philip Morris, trabalhamos com outras empresas como James Hardie, que era de material de construção, HTP. Então, assim, empresas grandes. Tive 2 anos trabalhando junto com a Google, né? A Google também né, incentiva os seus parceiros, então a gente desenvolveu todo o software de rebate da Google, que ela, né, inclusive usa ainda hoje, com inteligência artificial plugada a essa solução. Então, assim, foram anos de experiência e felicidade de poder trabalhar em projetos globais e ver um pouquinho de como é que as pessoas fazem um pouco fora do Brasil, né? Que, naturalmente, a gente acha que a gente está talvez um pouco atrás, mas o que não é verdade, né? Sim. Sabe que essa é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, né? Como são os programas fora do Brasil? Mas, Alexandre, para quem está chegando agora e não tem muita ainda afinidade ou conhecimento sobre... Você está falando bastante sobre loyalty, que na verdade é fidelidade aqui no Brasil, né? Muita gente fala loyalty, outros falam fidelidade.
Mas qual é a diferença entre incentivo, fidelidade e lealdade? E de que forma que elas se entrelaçam aí nesses programas? Então, normalmente quando a gente fala de programas de incentivo, a gente fala mais de você incentivar um ser humano a mudar o comportamento dele através de algum tipo de engajamento, né? Então, quando a gente fala mais de incentivo, a gente fala mais de programas B2B, né? Quer dizer, você, por exemplo, é uma empresa de manufatura e você vende o seu produto através de representantes, revendedores, né, franquias, e que essa camada comercial intermediária ela vende para o varejo, que o varejo vai chegar no seu cliente final, né? Tirando alguns poucos mercados que você compra direto do revendedor ou da fábrica, normalmente você segue a cadeia comercial do varejo quando a gente fala de manufatura. Então sempre que a gente está falando de incentivar pessoas a fazer alguma coisa, a gente usa essa nomenclatura de programas de incentivo, né? Porque você não está buscando a fidelidade, né? Se eu sou um vendedor e eu vendo um determinado produto, eu não preciso ser fidelidade, eu estou sendo incentivado pela minha própria empresa ou sendo incentivada a fabricante a vender o meu produto ao invés do produto da concorrência. Então, não tem loyalty, não tem fidelidade. Quando a gente fala mais de fidelidade, acho que a gente fala mais do varejo, né, do cliente final, né? O cliente final ele tem que ser fiel, né? Ele tem que preferir comprar contigo ao invés de comprar com a concorrência. Então é mais quando a gente fala mais na camada C, né? Na camada do consumidor. E tem muito dessa coisa do que é a fidelidade, né? Então quando você vai a fundo e você começa o seu programa ganha uma maturidade e tal, você começa a estudar o ciclo de vida do seu cliente, que é um passo posterior, né? Obviamente que é quando você monta estratégias para adquirir novos clientes e manter os clientes antigos, depois você vai para o ponto de como é que esse cliente, qual é o ciclo de vida dele dentro da minha empresa, né? Então, quando a gente fala muito de fidelidade, a fidelidade ela é tudo aquilo que você prefere comprar com aquela empresa porque, de certa forma, é melhor para você, é conveniente para você, né? Então, por exemplo, você pode ter a fidelidade de um supermercado porque é perto da sua casa, porque tem um bom preço, porque o atendimento é bom. Então, é conveniente que você vá lá. Mas eu não amo, né? Como você ama o Curitiba, eu amo o Vasco, né? Não existe um amor, não existe uma emoção. Então, no momento que você consegue mudar o estágio da fidelidade para a lealdade, quer dizer, a lealdade significa o seguinte: eu pago mais caro, eu vou mais longe e eu não troco essa marca por nada, né? E existem várias marcas no mercado que são assim, né? Vou dar alguns exemplos, né? Então, você é a Apple, né? Então, quem gosta de iPhone, quem gosta de Mac, o cara ele está pagando muito mais caro para ter um iPhone, para ter um MacBook, por exemplo, né? Quando você fala de motociclismo, por exemplo, o cara tem uma Harley Davidson, ele paga muito mais caro para ter uma Harley Davidson, ele não vai trocar. Você mesmo, né, Alexandre, o PlayStation, né? O cara fica na fila ali, 2 dias numa fila para comprar um produto, né? Exatamente. Como é o PlayStation, existem outras marcas, né? Como tem outras marcas de telefone, outras marcas de moto, outras marcas de carro, né? A pessoa, sou apaixonado pela BMW, eu vou comprar BMW, eu troco a minha por uma outra, mas eu visto a camisa da BMW e saio na rua com a camisa, ou com a da Harley Davidson, ou com outras marcas que a gente ganha passa a ser emocional, né? Então, quer dizer, se não tem uma loja daquilo que você gosta, você viaja e você compra na cidade vizinha, coisa que você não faria para as coisas que são mais convencionais para vocês. Então, quanto tempo levou para a Apple, para a BMW, para Harley Davidson, para elas adquirirem esse nível de lealdade, né? Quer dizer, eu sou leal e não vou trocar, porque eu visto a camisa da marca. Então, para você sair da fidelidade e chegar na lealdade, existe um tempo. Ninguém conquista amor de um dia para o outro.
Então, Sim, você tem que passar primeiro pela fidelidade, quer dizer, tem que ser conveniente para você, até que você transcenda o estágio daquilo que é conveniente para aquilo que é amor. E se sair perfeito. do lado da minha casa, eu vou até o outro bairro para comprar lá, porque faço questão de comprar lá, entendeu? Perfeito. Você sabe que eu preparei aqui, Alexandre, e para você que está nos vendo e nos ouvindo, um roteiro, porque eu tenho tanta coisa para perguntar para você, cara, tanta coisa para tirar dúvida, a gente poder conversar, que volta e meia você vai perceber que eu estou olhando um pouquinho para cima, mas é porque eu estou com algumas perguntas aqui para não poder esquecer, né? Mas você falando sobre fidelidade, incentivo e lealdade, a próxima pergunta que eu queria te fazer, cara, assim, para você poder falar um pouco sobre a tua visão, de que forma que você tem percebido a evolução dos programas de incentivo ao longo do tempo, né? Você está aí já nesse mercado, como você falou, há tanto tempo. Como é que você tem visto a evolução dos programas para atender os hábitos dos consumidores e como é que você também tem visto a tecnologia evoluindo com esses programas? Essa é uma questão interessante, né? Porque às vezes a gente fala de fidelidade, fala de, né, usando a palavra loyalty, uma coisa um pouco mais, talvez um pouco mais abrangente, mas se você parar para pensar, Weber, isso existe desde o início dos tempos, né? Quando você vai lá para trás, talvez os nossos avós e bisavós, se você olhar aquele vendedor que ficava lá no varejo dele, pequenininho, né? Aqueles caras, eles já faziam loyalty, eles não tinham tecnologia, eles não tinham conhecimento, obviamente obviamente não sabia que a loyalty era fidelidade, que aquilo não existia na época, mas esse cara que atendia lá né, no varejozinho dele, vendendo insumos como o antigo supermercado, né? Esse cara, ele conhecia todos os clientes dele pelo nome, ele conhecia a preferência de compra, marca, o que você comprava. Então, esse cara tinha tudo na cabeça dele. Tudo. Então, você entrava, ele perguntava pela sua família, pelos seus filhos. Ele já chegava, ele ia lá, separava as suas compras, porque Ele já tinha uma sabia o que caderneta, né? era caderneta, sabia o que você gostava, né? Muitos não pagavam, ele anotava e você no final, na quitanda, né? Você ia lá no final do mês e pagava. Então, esse vendedor, que normalmente era o dono da empresa, ele conhecia tudo. Ele sabia tudo que todo mundo queria. Então, para ele era muito fácil, e era muito fácil fazer fidelidade, chegar na lealdade, porque era muito mais do que simplesmente comprar insumos para casa, né? E, obviamente, que as coisas foram evoluindo, né? A população foi crescendo, e chega um momento que você não consegue mais conhecer todo mundo, porque você tinha 200 clientes, agora você tem 2.000 clientes. Então, como é que você consegue saber para 2.000? Então, você perdeu a tua referência de conhecer o seu cliente como você conhecia antes. Então, não tem jeito, é necessário a ajuda de alguma tecnologia, né? Você continua, obviamente, conhecendo aqueles que são os que têm maior frequência, né? Aqueles talvez que são leais, mas uma parte deles você perde. Então, a tecnologia, ela precisou existir para poder trazer isso para você de volta, né? E, obviamente, que as coisas, né? A quantidade de clientes crescendo, a quantidade de estoque vai crescendo, o tamanho do seu estabelecimento tem que crescer. E, obviamente, que você que estava ali, cuidava você mesmo do seu cliente, você não consegue mais. Então, você tem que contratar pessoas para trabalhar para você. E Sim. aí você se destaca daquilo que é o ponto de contato direto com o seu cliente, para ter pessoas que não são seus sócios, não é você, né? E essas pessoas, obviamente, não conhecem as outras pessoas, além da rotatividade, de funcionários, isso tudo. Então, a tecnologia veio para fazer o quê? Simplesmente trazer aquilo que você tinha lá de trás, sei lá, 100 anos atrás, talvez, e como é que você consegue trazer isso para dentro hoje, né? Uhum. Então, eu acho que a evolução, ela foi acontecendo desse jeito, foi a né, maturidade da tecnologia, né, dos computadores e do frente de loja, e a coisa foi acontecendo, e aí a fidelidade ela voltou, né? Ela voltou. Acho que ela esteve um período sem ter nada, porque você não conseguia entender nada, não tinha o computador, não tinha tecnologia para te atender. Então, acho que durante um período a gente ficou aí à mercê daqueles que realmente iam com certa frequência, né? E de uns anos atrás, acho que talvez de 20 anos para cá, é que as coisas começaram a realmente
a voltar a acontecer na fidelidade, né? Não falando nem de incentivo, mas mais a fidelidade B2C mesmo. Você falou um pouco agora sobre essa evolução, mas como é que está a maturidade das empresas hoje no Brasil para programas, para implementação de programas de incentivo, de fidelidade? Assim, fala-se muito de CRM, né? Mas eu ainda acredito que fala-se muito pouco ainda sobre fidelidade, principalmente no Brasil. Mas essa é uma visão que eu estou, assim, do meu lado aqui, né? Eu queria entender do teu lado aí, como é que você está vendo essa questão da maturidade das empresas, dos departamentos comerciais, dos departamentos de marketing, em relação a essas disciplinas e essa evolução, né, cara? O quão eficaz isso pode ser para eles, o quão bom pode ser em relação ao resultado. Também uma boa pergunta, né? Acho que as empresas foram crescendo, né? Obviamente tiveram seus departamentos de marketing, seus departamentos comerciais, a área de tecnologia, implementaram CRM, né? Porque não tem como, né? Você precisa montar, ter gestão dos seus clientes, quem são os seus clientes, o que eles compram, quanto eles compram, né? E a tecnologia vem para isso. Mas eu acho que há pouco tempo a gente começou a falar de um departamento específico de incentivo e de loyalty, né? Então, as pessoas estão começando a aprender agora, porque o CRM ele traz os dados, né? Tá ali, você tá ali teu forecast, seu pipeline de vendas, tá tudo ali, todos os seus clientes, sejam eles pessoas ou empresas, mas agora o que você faz com aquilo, né? Porque você, né, é a sua gestão de cliente. Como é que você se comunica com esse cliente? O que você oferta para esse cliente? Como é que você vai incentivar esse cliente? Que tipo de premiação ou de incentivo esse cliente quer de você, né? Porque são diferentes. Quando você fala de incentivos chamam de B2E, né, que é incentivo interno, é uma coisa. Quando você está incentivando um canal de vendas, é outra. Quando você está incentivando o varejo na ponta, é o outro. Então, existem a necessidade que faz com que a pessoa que está sendo incentivada realmente tenha desejo de ser incentivada porque está atrás daquele benefício. Eu acho que é quando a estratégia de loyalty começa a crescer dentro da empresa, né? De uns anos para cá, de uns anos atrás para cá, talvez aí dos últimos 5 ou 10 anos, eu já vejo pessoas se especializando nisso, né? Quando você fala das empresas de óleo e gás, por exemplo, né? Os postos de combustível, você vê que todos eles agora têm, e quando você vai lá dentro, você vê que tem pessoas especializadas, pelo menos cuidando do programa de incentivo, mas o fato é que o que eu percebi também é que essas pessoas elas caíram dentro da área de loyalty, vindo do marketing, da área de marketing de comunicação, mas elas não têm, talvez, um embasamento de ter vindo de uma área de CRM, né? Vindo de uma área de gestão de cliente, ou vindo de uma área de produto, né? Porque o fato é o seguinte, o loyalty nada mais é do que perguntar para o seu cliente o que ele quer, o que motiva ele ser incentivado, né? Se perguntar, dizer, eu quero... Por isso que muitas vezes a forma de incentivo de um país na Europa é diferente do Brasil. Eu já implementei programas de incentivo na Europa que a premiação deu super resultado. Você trouxe para o Brasil, não funciona. Por quê? Não sei, talvez o brasileiro quer outra coisa, né? Para eu comprar de você, você tem que me dar mais. Eu quero dinheiro, eu quero prêmio, né? Eu não quero treinamento para me tornar um profissional melhor ou ferramentas para eu utilizar no meu trabalho. Eu quero ponto para trocar por televisão, né? Então isso acontece ainda, né? Acho que a cultura está começando a mudar, mas ainda acontece muito. Então eu acho que assim, como você se especializou, conseguiu aí uma certificação que, se não me engano, tem 50 e poucas pessoas no Brasil certificados, poucos no mundo com essa certificação. Então, acho que ninguém melhor do que você sabe aí que para cada empresa você tem um desenho, né, diferente, né? Sim. Você acha, Alexandre, que existe como posso dizer isso? Você acha que existe
Eu vou falar sobre CRM, tá? Você acha que existe ainda uma confusão, essa palavra que eu queria encontrar, uma confusão entre você implementar um CRM e achar que essa implementação já vai te trazer o loyalty? Que essa implementação já vai te trazer automaticamente a lealdade? Então, Weber, eu acho que são etapas, né? De certa forma, o CRM ele vai te dar dados que você vai conhecer melhor o seu consumidor, né? Então, o loyalty sem CRM não existe. Você precisa de um CRM para fazer loyalty. Então, quando você traz a informação para dentro, você passa a conhecer. Fala, bom, esses são os meus clientes, esse é o ciclo de vida, é isso que eles compram, segmenta a base, né? Você tem softwares aí de segmentação de base que são muito bons no mercado hoje. Então, quando você passa a conhecer o seu cliente, você automaticamente começa a conseguir ofertar melhor o seu produto, né? Saber para quem que você tem que vender e como você vai vender e como você vai se comunicar, né? Então, eu acho que boa parte disso o CRM traz. O que o CRM não tem é o seguinte: será que o seu cliente precisa ser incentivado para mudar o comportamento dele? Que o incentivo nada mais é do que você incentivar, né, uma pessoa, uma empresa, a mudar o comportamento de compra dela, né? Então, quando você, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Às vezes você tem um programa, você tem uma indústria de pneu e você quer incentivar a loja multimarca a vender o seu pneu ao invés de vender o pneu da concorrência. Então, assim, você tem que ir lá falar com esse cara. O que esse cara quer? Porque simplesmente ter um bom produto hoje em dia já ficou, tá tudo, o mercado tá tão parecido que já não é suficiente. Então, como é que você toca nesse cara que é o formador de opinião na hora da venda e faz ele oferecer o seu produto ao invés do produto da concorrência? Então, esse cara tem que ser incentivado. Sim. Né? E mais, quando a gente fala de funcionários, a gente sabe, né, quem é da área de RH sabe, quando você é contratado, você ganha uma velocidade, uma produção absurda, e a tendência, não são todos, né, não são todos, mas algumas pessoas vão caindo um pouco a performance, né? Vai vendo que a coisa não era daquele jeito, aquela empresa que era a melhor do mundo já talvez você conhece que tem algum tipo de problema, então você tende a diminuir um pouco. Então, assim, o incentivo interno te eleva, né? Muitas Sim. campanhas de venda que você dobra a quantidade de comissão num determinado época do ano. Então, assim, tudo isso para poder incentivar para que você sempre esteja no nível máximo de performance. Sim. E quais são os elementos chaves hoje para você ter um programa de fidelidade eficaz? Então, eu acho que dados, né? Se você não tem dados, se você não sabe nada, né? O seu negócio passa a ser uma caixa preta, né? A forma com que você vai se comunicar com o seu cliente, né? Sem ser agressivo, sem passar do ponto, né? Como é que você se comunica com ele? Muitas vezes, pessoalmente, quando não é um programa de quantidade grande de pessoas, né? Seria mais o B2C, você já falando mais do B2B, você consegue lidar um a um, fazer o contato um a um, e principalmente perguntar para ele o que ele gostaria, de que forma que ele gostaria de ser incentivado, né? E aí, se você não pergunta, se você não vai até ele, a chance de você errar é uma chance muito grande, tá? Isso em todas as áreas, na área de tecnologia, quando você vai desenvolver um produto, né, a pesquisa de mercado, conhecer o teu concorrente, conhecer o que o seu cliente quer, isso é essencial. E que talvez essa partezinha do loyalty, que é o que eu vou dar para ele que ele possa se tornar mais fiel a mim, passe a comprar mais comigo ou vender mais o meu produto. Então, acho que são esses três pilares aí. Sim. O método vem antes do sistema, certo? Quando você está fazendo planejamento de fidelidade e até mesmo de incentivo. O que nós temos no Brasil hoje de ferramentas para apoiar
essa implementação de um programa de fidelidade. Existem hoje sistemas... Eu tô indo nessa linha, Alexandre, porque, obviamente, que esse podcast aqui ele vai ser amplo e vai encontrar um número, se Deus quiser, infinito de pessoas aí que estão nos ouvindo, né? Quando eu falo de sistema, hoje existem sistemas específicos para uma implementação de um programa de fidelidade, ou, no geral, eles são módulos de um programa de CRM? Ou você tem os dois? Eu acho que tem as duas coisas, tá? Então, quando a gente fala da Salesforce, por exemplo, há 2 ou 3 anos atrás, a Salesforce lançou o módulo de loyalty deles, né? Quer dizer, demoraram ainda, né? Eu já estava fazendo isso na plataforma da Salesforce há 15 anos atrás, e só há 2, 3 anos atrás que a Salesforce lançou a nuvem de loyalty deles, né? Que é exatamente aquela ponta que a gente acabou de falar que faltava, né? Quer dizer, sim, criar campanhas, incentivar, criar pontos, né? Gamificação, né? Como é que você transforma o cenário corporativo no jogo. Então, isso tudo são estratégias que o CRM precisa acoplar na plataforma dele. Então, tem CRMs que já fazem, e tem soluções externas que integram com o seu CRM, integram com o seu RP, para você conseguir desenvolver ferramentas de loja. Então, tem várias ferramentas, tem empresas multinacionais trabalhando muito forte no Brasil já, empresas brasileiras de loyalty aí que atuam bem. O que eu diria é que essa escolha é muito importante, né? Na hora que você vai escolher. Então, se ele é um programa mais... O quanto de transação que você vai trazer, quer dizer, a primeira pergunta é, será que o sistema que você está escolhendo, ele suporta a quantidade de transação que você vai colocar para dentro? Esse é o primeiro ponto, né? Dependendo do cliente. Quando é para o cliente, programas B2B é mais simples, porque são menos transações. Quando é B2C, são mais transações. É a primeira coisa. A segunda é quantidade de integração que você vai ter, né? Se você pode sempre ser nativo de onde a sua transação nasce, é sempre melhor do que você está por fora, tá? Então, e as empresas que estão por fora, elas têm que cada vez mais ter uma integração bem fechada para que não dê erro, né? Porque quem é da área de tecnologia sabe que integração é sempre um ponto crítico, né? E você para uma integração, você praticamente para a empresa. Então, eu diria, o cenário, né, o seu diagrama da arquitetura da sua solução de gestão de clientes mais loyalty, né, porque a gente está falando de gestão de clientes, estamos falando de loyalty e estamos falando de RP. Né? O CRM não faz RP. Então, só aí são 3 integrações. Então, é tentar simplificar essa quantidade de integração. Sim. E eu acho que o mercado brasileiro já tem bastante coisa, né? Sim. Poderia aqui falar inúmeras empresas, mas eu acho que hoje, se você for no Google e colocar lá loyalty, você vai ver. E se você pensar nessas 3 necessidades, você consegue ser bem assertivo na hora da escolha. Sim. E hoje, né, Ali, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, você tem hoje soluções tanto para programas próprios, como para programas de coalizão, ou para programas mistos, né? Você encontra a solução tecnológica aí para fazer essas 3 pontas aí de forma bastante rápida e funcional. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Ali, é como é que você está vendo o desafio aí da IA, do blockchain, do metaverso em relação aos programas de fidelidade? Obviamente que eu coloquei 3 coisas muito grandes aqui nessa pergunta, mas, assim, de forma que você está vendo os desafios da IA, por exemplo, em relação aos programas de fidelidade? Então, eu acho o seguinte, Weber, eu sou muito a favor da inteligência artificial, né? Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu acho que a máquina vai substituir pessoas. E cada vez a gente vai ter que estar mais né, preparado para poder, né, ser uma pessoa importante dentro do mundo onde máquinas vão substituir. Você vai na Europa, aí, rodando, passei, né, um tempo na Alemanha e não tem pessoas, só tem máquinas, né? Então, eu acho que isso vai substituir. A inteligência artificial, ela, na verdade, ela faz aquilo que o seu cérebro não consegue fazer. Ela cruza os dados,
ela prevê comportamentos baseados em cenários que um ser humano tem que criar e ela te traz qual seria a tendência daquilo, né? Então, por exemplo, fiz um projeto interessante na Google, que era o seguinte: você tem as agências que vendem, né, os produtos da Google, e aí a Google, ela tinha um portal que você dizia assim, olha, quanto que você quer ganhar de comissão? Eu quero ganhar, sim. Desculpa te cortar, só para ficar claro. Esse produto que você colocou no Google é para aquele produto de ads, isso? Venda de mídia? Não, era o produto que a Google vende, que é o GCP, né, que é o cloud deles, que é o Google Chrome, que são os produtos da Google. Entendi, Né, não ads, entendi. Né, que são as agências revendem. Você pode comprar direto, mas as agências vendem esses produtos para empresas grandes, né? Então, a Google, ela queria dizer o seguinte, olha, agência, você quer ganhar quanto de comissão? Eu quero ganhar $100 mil de comissão daqui a 2 meses. Então, o sistema, ele analisava o teu comportamento como vendedor e ele dizia para você o que você tinha que fazer para você ganhar 100 mil daqui a 2 meses. Uau! Entendeu? Então, assim, baseado em quê? Baseado no teu histórico de como vendedor, seu histórico transacional. Então, ele olhava quais dos produtos você vende, quais produtos você vendia mais, para que área você vendia mais, se você tinha funcionários, quais as certificações que você tinha, e ele dizia para você, olha, você tem que adquirir a certificação X e Y, você tem que abrir tantas oportunidades para esse produto, e você precisa se habilitar a, não sei, outros produtos. Né? Então, ela dizia exatamente o que você tinha que fazer. E aí, né, obviamente que existe uma margem de erro, né, em cima disso, mas se você seguisse ali, na verdade, nada mais era do que o teu histórico, né? Então, o que ela dava para uma pessoa é diferente daquilo que ela dava para outra pessoa. Então, esse engine rodava, criava cenários diferentes e te mostrava, falou, segue por esse caminho aqui. Então, eu acho que a inteligência artificial vai seguir para esse caminho. Eu acho que hoje não tem como fazer loyalty sem estar prevendo na frente, né? Então, quando você olha para o ciclo de vida do cliente, né, aquela informação toda, você tem que prever na frente qual vai ser o seu churn. Quantas pessoas vão deixar de ser meu cliente daqui a 6 meses, para que eu possa agir agora para não perder esses caras. Então, ter inteligência artificial em loyalty é muito importante. Não só para isso, como para você calcular o seu passivo, né? Lembrando que todo ponto que você gera no mercado, todo cashback que você gera no mercado, você gera um passivo para você, né? Então, assim, cruzar cenários no sentido de, se todo mundo trocar o prêmio junto no mesmo mês, o que acontece comigo? Né? Você pegar a companhia aérea e todo mundo que tem milha, trocar todo mundo no mesmo mês ou 2 meses, o que acontece com a companhia aérea? Obviamente que ali atrás não vai permitir. Né? Ele tem uma quantidade de assentos, então você quebra a companhia aérea ou quebra qualquer empresa. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai vir para isso. Eu acho que quando você fala de blockchain, eu acho que isso ainda está muito... Acho que as pessoas ainda não sabem bem como é que isso vai acontecer. Tá? Então, eu acho que, para te falar a verdade, eu acho que eu nem tenho conhecimento suficiente para discutir. Confesso que ainda não... com quem eu já discuti, acho que todo mundo não sabe bem para onde vai. Tá? Pelo menos eu não sou um expert em blockchain. E quando a gente fala de metaverso, para você criar uma experiência de compra, eu também já participei de alguns estudos, por exemplo, de e-commerce, né? Quando você entra num supermercado, por exemplo, para fazer compra via e-commerce, hoje você seleciona os produtos que você quer, a quantidade, é o e-commerce tradicional. Mas como seria se você entrasse e você navegasse e você escolhesse o produto como se você estivesse comprando dentro do próprio mercado, né? Então, eu acho que a gente está no início disso. Eu sei que já tem, acho que a Ford está fazendo, acho que a Apple está fazendo, a Nike está fazendo coisas semelhantes. Participei de alguns estudos disso,
mas aí a gente ainda tem algum problema de velocidade de internet, que aquilo é randomizado, né? Então, aquilo, você o tempo inteiro, você fica andando ali e aquelas imagens ficam vindo. Então, eu acho que a gente vai chegar lá, mas ainda estamos também bastante no início aí também para falar um pouco sobre isso. Sim. Agora, Alexandre, a IA já está aí para... Você trouxe um case aqui já para mostrar que é funcional, que já está, não digo maduro, mas já está amadurecendo no mercado. Mas um passo agora atrás aqui, né? De que forma que você vê a maturidade, por exemplo, de Big Data, de análise de dados, hoje, nas empresas do Brasil, principalmente? Acho que elas estão fazendo, não estão fazendo, estão investindo nisso, não estão investindo, estão muito para trás. Como é que você vê essa disciplina hoje acoplada aos programas de fidelidade? Eu acho que sim, Weber, porque quando você fala de BI, né, que é quando você analisa de dados, cruzamento para segmentação, né, como eu falei no início, né, como é que você se comunica, como é que você vende o teu produto para a pessoa certa que está querendo comprar e como é que você oferta isso no momento correto. Então, para isso, você tem que cruzar dados, né? Então, quando você fala de larga escala de dados, a plataforma que você usa para cruzar esse dado, ela tem que ser uma plataforma específica para isso, né? Porque muitas soluções hoje, se você tenta cruzar esses dados, ele dá timeout, né? Você não consegue fazer, porque é tanta quantidade de cruzamentos, né? De queries que você tem que fazer para poder gerar informação. Então, eu tenho visto aí algumas empresas fazendo, a própria Salesforce lançou o CDP deles, né? Que é o Data Cloud, que tende a fazer isso, ainda tá começando, né? Tem empresas estrangeiras também que fazem isso. A própria antiga DTM, aí, que foi comprada pela Soft, faz isso aí também, faz bem isso daí. Então, eu acho essencial que você faça isso, porque, né, não adianta te jogar uma massa de dados absurda e falar assim, e aí, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu vou cruzar? Então, isso precisa de uma infraestrutura grande para isso, tá? Então, acho que estamos caminhando para esse ponto aí. Mas para programas de B2C, né? Sim, sim. Fala programas de B2B, é sempre a quantidade transacional é sempre menor, é sempre mais fácil. Sim. Mas a questão de previsibilidade no B2B ela é super importante, né? Quando você traz esse case do Google, por exemplo, aí você viu como ele é importante isso no B2B também, né? Quando você tem, por exemplo, uma cadeia de sell-in, sell-out, se você tem esse mecanismo todo aqui olhando e gerando previsibilidade de cada uma dessas pontas aqui, isso é fantástico, né? Não, é fantástico. E quando você falou de programas no Brasil e fora do Brasil, principalmente incentivo B2B, eu vou dizer para você com muita propriedade que os problemas são os mesmos. O problema que eles estão tentando resolver lá fora é exatamente o mesmo daqui. Então, quando você fala de uma empresa de manufatura, por exemplo, que é fabricante, você, né, vamos falar em material de construção, né? Você pega uma empresa de, sei lá, de cimento ou de tubos e conexões, você vê que são fabricantes que você não sabe quem está na ponta, né? Você não sabe quem compra, né? Esse é um problema muito grande. Então, a maioria, 90% das empresas que eu já conversei, essas empresas falaram: eu preciso saber quem compra o meu produto, porque eu preciso chegar nesse cara de alguma forma, né? Então, quando você fala, e muitas vezes o próprio cliente não tanto faz, né? Porque eu não sei qual cimento que foi utilizado na minha casa, eu não sei qual tubo de conexão que está dentro da minha parede, né? Eu não sei, eu nem vou comprar, né? Normalmente o profissional da área, ele que vai lá e compra e aí depois você paga, né? Mas então assim, de novo, quem é o teu cliente? Quem é o teu influenciador na hora da compra? E Né? Alexandre, e assim, ó, esse mercado que você está comentando, ele tem ainda eu vou dizer, um desafio, porque, por exemplo, quando você vai comprar um celular, um notebook, um eletrônico, em geral, o balcão que você está vendo ali, seja ele digital, seja ele presencial,
você tem pequenas diferenças entre um e outro. Mais memória, uma câmera de vídeo melhor. Quando você vai para cimento, por exemplo, você vai para cano, isso tem uma especificação internacional. Você tem que cumprir uma norma internacional, uma norma nacional. Então, é quase que você está comprando o mesmo produto com marcas diferentes. Então, o desafio de você incentivar e de você fidelizar nesses mercados é um desafio gigantesco. É muito grande. E esse, por exemplo, você não vai conseguir a lealdade, né? Eu nem sei, né, qual é a marca que está, né, da minha parede. Eu não sei, né? A gente acaba escutando que um produto tem uma qualidade melhor do que a outra, mas quem vai influenciar o consumidor é o vendedor da loja, nesse caso, né? Porque eu não sou construtor. Então, para mim, o cimento de uma marca é igual ao cimento de outra marca. E não sou perito em cimento, né, cara? Para saber se aquela liga, se aquela fórmula é melhor que a outra. Exatamente, né? Então, tem coisas, né? Eu não sabia nem que, né, anteriormente que cimento tem marca, né? Então, assim, eu acho que, mas para quem trabalha com isso, ele sabe a diferença, né? Pessoal, olha, um cimento é melhor do que o outro, uma conexão, né? Um tubo, ele tem uma durabilidade maior do que o outro, né? Um ferro, por exemplo, né? Tem marcas diferentes. Tanto faz para mim, mas para quem trabalha com isso, o cara sabe. Então, esse cara é o influenciador. Então, isso também impacta nos programas de incentivo, né? Não adianta querer incentivar o usuário final. Você tem que incentivar o influenciador, que é o construtor, o que é o vendedor da loja. Esse cara é que é a camada que você tem que incentivar. Perfeito. Alexandre, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Você me pediu 50 minutos, eu prometi que seria 50 minutos, cara, e nós estamos aqui com 46 já. O bate-papo está excelente, cara. Eu tenho aqui 1 milhão de perguntas para fazer. Talvez a gente faça uma versão 2 aqui, se você tiver mais um tempo. Mas eu queria, cara, finalizar, antes aí de agradecer você, que você deixasse, cara, uma dica para quem está nos ouvindo, nos vendo, para quem está querendo iniciar nesse mercado de incentivo, de fidelidade, né? Quais são as dicas práticas aí que você dá para esse futuro entrante aí? Olha, eu acho que, mais uma vez, a questão do incentivo do loyalty nada mais é do que você trabalhar bem a sua base de clientes. É você ter conceitos de marketing, você tem que ter uma boa tecnologia que te dê informação, né? O BI que faça cruzamento de dados ali para te dizer quem é o seu consumidor, o que ele compra, quanto ele compra, qual a frequência de compra dele. Então, você ter essas informações. No momento que você conhece o seu cliente, é muito fácil, porque, na verdade, quando você a estratégia de loyalty, ela é um conjunto de entender o que o seu cliente compra, quem é o seu cliente, como você se comunica com ele, né? E como você premia ele. Então, se você tem relacionamento e sabe o que engaja ele ser incentivado, você só precisa de uma tecnologia que faz. A tecnologia é a parte, teoricamente, mais fácil, né? Tem várias tecnologias. Agora, o desenho desse programa é o que é mais complicado. Então, assim, traz os seus conceitos de marketing, puxa isso e testa. E testa o que se você der alguma coisa, é o tal da cenourinha de antigamente, né? Que cenourinha que você vai dar e que vai fazer esse cara perceber mais. E é testar o tempo inteiro, tá? Faz, testa, verifica o resultado, faz, testa, verifica o resultado. Nenhum programa é estático. Esses programas que as pessoas lançam no mercado e ficam a vida inteira igual, não tem como. E outra coisa, o programa de sucesso é aquele programa que tem resgate, né? E aí, para uma próxima conversa, a gente pode falar um pouco do breakage, né? Que são os pontos que não são resgatados e que no Brasil ainda é muito alto, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu distribuí não sei quantos pontos, ninguém veio resgatar, maravilha, o dinheiro ficou para mim. Não, errado, tá ruim. Porque você não pode passar de 4% de pontos. Olha, tem gente que chama isso de saving, cara. É claro pois que não é. Eu já escutei. Isso aí é um tiro no pé, na verdade, né? Eu já escutei de redesenhar programas e ele falou, não, essa parte aqui é o ponto, o cashback não é resgatado, que eu pego de volta para mim. Isso aqui é maravilhoso. Eu falei, não, tá errado isso. Então não faz o programa, fica com o dinheiro todo para você. Mas tem que ser 3%, 4%. Porque esses são os programas relevantes, que é o que mais tem aí. Quantos programas você participa
você fala assim, eu não faço nada com isso, porque para eu poder resgatar alguma coisa, eu tenho que 10 anos comprando aqui para resgatar por qualquer coisa, né? Fora aqueles pontos que expiram em 2 meses, que é um absurdo, porque o cara te obriga a voltar em 2 meses, senão um ponto expira. Mas eu não vou comprar esse produto todo em 2 meses. Então, entendeu? Então, assim, é uma longa conversa aí para a gente falar um pouquinho sobre por que os programas falham hoje em dia, mas, infelizmente, ainda acontece muito por aqui. Alexandre, quero agradecer pelo seu tempo. Cara, é um prazer estar com vocês. Eu digo isso sempre quando estou contigo, né, cara, que cada conversa com você é uma aula. Então, assim, eu sou muito grato pelo seu tempo. Espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, também tenha gostado, tenha ficado grato, porque assim, gente, falar com esse cara aqui, ouvir ele, é para poucos, né? Esse homem palestra no mundo inteiro. Então, Alexandre, muito obrigado por nos prestigiar com o seu tempo. Eu espero poder fazer um novo capítulo com você. E para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, não esqueça de nos seguir, clicar no sininho, curtir, envia teu feedback, o que você gostou, o que você não gostou, que assunto que você gostaria aí de assistir no próximo capítulo, e quem sabe eu convenço aí o mestre Alexandre a estar conosco novamente. Ali, fica com Deus. Está exagerando. Fica com... Tô nada, cara. Quem te conhece sabe. Olha só, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Weber.